Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. A gente vai conversar hoje sobre um assunto muito importante que a gente já conversou na semana retrasada, mas de uma forma diferente. Conversamos com a jurista Jaqueline Valles e hoje nós vamos conversar com uma delegada de polícia sobre assunto absolutamente similar, que é a violência contra a mulher na quarentena. Sabe que quando a gente começou o período de quarentena, eu não vou saber exatamente a data, mas uma das coisas que eu falei para minha esposa foi exatamente isso. Eu falei, escuta, acho que agora vai aumentar a violência contra a mulher, porque ela vai viver ou ela ficará muito mais tempo ao lado do agressor. Mas sinceramente eu achei que eu estava dando um chute errado. E não é que eu acertei, por incrível que pareça, infelizmente. Realmente, de acordo com a nossa entrevistada, a doutora Mônica Gamboa, que estará aqui conosco em minutos, ou até em segundos, doutora Mônica Gamboa, delegada de polícia, isso realmente está acontecendo. Eu não vou dar os dados que ela tem, porque senão perde a graça. Ela que vai falar aqui para vocês os dados que ela já tem e alguns deles já divulgados pela própria imprensa, mas são realmente impressionantes. Assim que ela aparecer, eu vou aceitar a solicitação que muito provavelmente ela fará para entrar na live e a gente já começa a conversar. Deixa eu pedir para vocês, podem, já apareceu, podem por favor fazer perguntas, tá? Por favor. Não se sintam nem um pouco tímidos, porque eu acho que a live, o legal da live é isso, entendeu? É a gente poder perguntar para quem conhece, para o entrevistado. Eu procuro trazer gente para conversar que conhece, gente que tem conteúdo, conhecimento no assunto. Doutora Mônica já está entre nós. Vou ver se ela já fez a solicitação, já sim. Aí vamos começar a conversar. Ô Sander, um abraço para você também, meu querido. Oi, doutora. Tudo bom, Adriano? Tudo bem? Boa tarde. A senhora me ouve bem? Te ouço bem, estou ajustando a minha câmera aqui, só um Sem minutinho. problema, não tem pressa nenhuma. Pode ficar tranquila. Obrigado. E... Mas ela tá virada para aí. Deixa eu ver se aqui ela... Ainda não virou. Pode ficar sossegado. Doutora, a senhora quer entrar a hora que tiver tudo certinho aí? Isso. Bom, vocês viram que ela tá arrumando, não é, a câmera. Eu acredito que em alguns segundos já vai estar tudo acertado e a gente vai ter uma bela conversa. Eu acredito que vai ser uma bela live, muito embora o assunto não tenha nada de belo. O assunto é horrível, não é? Eu acho que a gente não precisava nem estar conversando sobre isso, né? Se nós vivêssemos numa sociedade melhor. Mas infelizmente não vivemos. Aliás, tenho tido provas disso ultimamente de maneira contundente. Vivemos numa sociedade complicada, né? Bem complicada. E a doutora Mônica vai nos esclarecer o que a gente puder perguntar e o que a gente quiser saber a respeito da violência contra a mulher. É terrível, não é? É terrível, algo que acontece. Eu que trabalhei muitos anos na assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo e depois também tive
a oportunidade de prestar serviço para o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Eu tive contato recorrente em todos esses anos com casos de violência contra a mulher. E confesso que realmente é terrível, principalmente quando essa mulher não tem uma rede de proteção em volta, quando essa mulher está sozinha ou isolada, acho que é o melhor termo, e não consegue muitas vezes se defender das agressões covardes de seu agressor. Mas eu não sou ninguém para falar, né, sobre esse assunto, por isso chamei alguém aqui que entende, que tem conhecimento jurídico, técnico, doutora Mônica. Ela é criminóloga, especialista em prevenção da criminalidade e violência doméstica. Doutora Mônica Gamboa é professora da Academia de Polícia Civil, da pós-graduação e também de cursos preparatórios. E ela também é autora das obras Resumo de Criminologia e Questões Comentadas de Criminologia. E trabalhou, salvo engano, bastante tempo em Delegacia de Defesa da Mulher. Ela foi indicada pela doutora Jaqueline Valadares, que é também delegada de polícia. Aliás, a doutora Jaqueline Valadares, que talvez apareça na nossa live, ela foi a primeira delegada de polícia, ou melhor, a primeira entrevistada ou entrevistado que tive nas lives que eu realizava na Secretaria de Segurança Pública. Isso estou falando de 2016, o ano de 2016. Nós quisemos começar lives no Facebook, não era aqui no Instagram, e a primeira pessoa com quem tive o prazer de fazer a live foi a doutora Jaqueline Valadares, e me lembro muito bem que o assunto foi exatamente esse. Então, eu estou falando de 4 anos atrás, e infelizmente lá atrás a realidade era exatamente a mesma. Agora você imagine, né? Aquela mulher que, infelizmente, sofre agressões. Imagine ela ter que ficar lado a lado com o seu agressor nesse tempo todo exacerbado, um tempo terrível. Né? Isso aí deve ser realmente muito ruim para todo mundo. Mas para ela, eu acho que nem é o termo ruim, ainda é pouco. Né? É terrível, deve ser um pesadelo. A gente separou aqui, eu e minha equipe, a equipe da AKM Comunicação, a gente separou algumas matérias apenas para embasar a conversa com a doutora Mônica, que já deve estar entrando, e realmente é tudo a mesma coisa. A gente está aqui no Universo do UOL, uma reportagem que começa... Ah, pois não, doutora. Vamos fazer a solicitação, então. A doutora Mônica me pede para realizar a solicitação para que ela entre ao vivo. Vamos lá. Estamos aguardando a conexão, já fiz a solicitação para que a doutora entre. Opa, esbarrei aqui sem querer. Mas é de propósito, porque eu vou tirar essa bolsa que está me atrapalhando aqui atrás. Quem sabe faz ao vivo, né? Tudo ao vivo. Ao vivo é mais legal. A doutora Mônica já deve estar entrando aí, uma vez que a conexão, aliás, a solicitação já foi realizada. E eu dizia que separei algumas reportagens sobre o assunto, apenas para embasar. E vocês vejam, olha. Não deu, vou fazer de novo. Vamos lá. O Universo, o título do Universo, o que acontece após a vítima de violência doméstica fazer um BO online. Eu tenho aqui Carta Capital, título: Violência doméstica, a outra urgência da América Latina em quarentena.
na Folha de São Paulo, matéria de Ângela Pinho, número de medidas protetivas contra a violência doméstica cai na quarentena. Doutora Mônica já está aí. Ô, doutora, tudo bem? Deu certo? Tudo bem, boa tarde, Adriano. Boa tarde, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos. Estou acompanhando o Adriano fazer esse introito da nossa conversa e concordo com você, Adriano. É um assunto que é lamentável nós termos que estar aqui tratando de um assunto tão grave e que passam-se os anos, né? Como você bem pontuou, a doutora Jaqueline é uma das grandes representantes na militância, na luta contra o enfrentamento à violência doméstica, minha colega, a quem eu mando um beijo, estava falando com ela há pouco, ainda hoje, e é lamentável tantos anos se passarem e nós estarmos ainda nesse quadro recorrente de violência doméstica e que, sem sombra de dúvidas, com esse quadro de calamidade pública, de isolamento social, nós, estudiosos deste segmento, já saberíamos que esse fenômeno do aumento no registro e no número de casos inevitavelmente iria acontecer. Terrível, né, doutora? Sim, lamentável, né? A violência doméstica é algo que, como eu começo a nossa live, o nosso bate-papo, falando que se trata de um fenômeno mundial, né? Nessa questão de violência doméstica, nós brasileiros não somos negativamente privilegiados, né? É um fenômeno mundial, onde o Papa, ainda ontem, se manifestou sobre o alarmante número de registros de casos de violência doméstica no mundo. Infelizmente. Agora, veja, eu disse há pouco que 4 anos atrás falei sobre o mesmo assunto, falando hoje com a senhora novamente. Será que isso sempre existiu, doutora? Tanto nessa sociedade nossa quanto em todas as outras? A violência doméstica é algo que é inerente ao ser humano? Não é possível que seja. Então, Adriano, nós estudiosos, especialistas nesse segmento de vulneráveis de modo geral, mas hoje trazendo à baila a questão da violência doméstica, sim, eu afirmo a você que sim, esse fenômeno da violência doméstica, ele é algo que acontece dentre os seres humanos desde os tempos mais remotos, né? E se trata de uma questão cultural. Então, não é um fenômeno, algo que acontece no mundo contemporâneo. Ele já existia no tempo das minhas avós, das minhas bisavós e tataravós. O que acontece, a dinâmica, ela muda em que momento? No momento em que a mulher passa a ter um pouco mais de voz ativa no mercado, né? Nas redes sociais. Hoje em dia as redes sociais, elas são grandes aliadas de dar voz às mulheres, às minorias de modo geral, né? Então o que acontece? A gente usa um termo chamado camada social do silêncio. Esse fenômeno de camada social do silêncio nada mais é do que sempre aconteceu, porém hoje ele é relatado, né? Então é muito comum quando eu vou para alguma entrevista, seja de violência doméstica, seja de violência sexual, as pessoas me perguntam, falam, poxa, mas por que hoje em dia a gente tem um percentual muito maior do que há 10 anos atrás? E aí eu respondo, porque hoje em dia a subnotificação, ou seja, o que é a subnotificação? É a não comunicação daquele crime às autoridades competentes para apurá-lo. Polícia, Ministério Público, Judiciário, né? A subnotificação, ela ainda é grande, ela é relevante, porém, antigamente, ela era muito maior, né? Então, o número de casos denunciados era maior, dando a falsa impressão de que aquele fenômeno não acontecia. E hoje em dia, não, ele continua acontecendo, tal qual como no passado, porém, o número de registros é maior. E aí dá essa impressão de que, então não está havendo prevenção, não está havendo controle. Não é exatamente isso. Bom, ainda bem que há hoje mais denúncia, né, doutora? Pelo Sim. menos é possível punir os agressores, e eu acho que a punição de um pode intimidar os demais. Ou a senhora acha que isso não funciona?
Funciona assim, nós chamamos isso de efeito cascata da criminalização, né? Então, toda vez que nós temos a punição de um sujeito, nós estamos falando da aplicação do direito penal. E quando a gente fala de ciências forenses, ciências comportamentais, que no caso é a criminologia e o direito penal, nós temos uma complementação. Como que deve funcionar? Qual é o mundo perfeito, ideal? É que haja um equilíbrio entre a prevenção da criminalidade, do comportamento violento e a adequada repressão, né? Numa sistemática penal onde só haja repressão, a gente não vai sanar o problema, não vai resolver. Até porque, muitas vezes, quando houver repressão, a gente está falando aqui de uma repressão de um feminicídio. Então, de que adianta para aquele filho que ficou sem a mãe a punição do Estado, né? Ela nem é aplicável porque o sujeito ativo, o agressor, sim, vai preso, ok, mas e aquela família? Quem que traz esse reparo? Não há, né? Então, é interessante que haja um equilíbrio entre a criminologia e o direito penal, no sentido que a criminologia venha prevenindo esses comportamentos, tá? Então, o que é o efeito cascata? Um é punido, já houve um endurecimento, digamos assim, da Lei Maria da Penha, né? Hoje em dia nós temos condutas criminosas, como, por exemplo, a violação de medida protetiva, que antigamente não existia até o ano passado, que ela já vem intimidando. Então, aquele indivíduo que viola uma medida protetiva decretada pelo juiz, ele é punido. Isso fez com que houvesse uma intimidação dessa violação. Porque hoje o cidadão que é um agressor e vem a descumprir uma medida protetiva, ele sabe que ele pode ir preso sem pagamento de fiança. Então, é interessante, sim, que haja a punição, mas é muito importante falarmos de prevenção, prepararmos as mulheres para saber lidar com o perfil de um agressor, de um homem violento. E aí eu parabenizo você, a sua equipe, por essa grande oportunidade no dia de hoje. É preciso espaços como este que você sempre nos deu na polícia. Eu que agradeço, doutor. Imagine a bondade da senhora está gastando, entre aspas, o seu tempo para falar conosco e com essas pessoas que estão aqui. Aproveitando, eu queria começar uma série de perguntas que a gente bolou para a senhora. Se não der tempo de fazer todas, tudo bem, até porque a gente tem as perguntas do pessoal que está nos assistindo. Mas eu queria começar perguntando o seguinte: quais são os tipos de violência doméstica? E dentro desses tipos, quando é que se deve procurar a polícia? Bom, o artigo 5º e 7º da Lei Maria da Penha, ele trazia 5 modalidades de violência doméstica e de 2018 para cá inseriu uma 6ª modalidade. Então, o que consiste a violência doméstica? A violência doméstica consiste em qualquer ação ou omissão, ou seja, a conduta de fazer ou de deixar de fazer algo, né, que provoque o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, mental, sexual, violação da dignidade da pessoa através da intimidade dela, a violação de intimidade, né? O dano patrimonial e o dano moral. Então, é muito comum, quando se fala em violência doméstica, ter a visão equivocada de que é apenas o quê? O estupro, né, o ato sexual não consentido, que é o estupro conjugal, ou aquela lesão corporal. E não é. Quando a gente fala em perturbação da tranquilidade, quando a gente fala de perseguição, de assédio, aquele rapaz que não se conforma com o término do relacionamento, aquele homem que não se conforma, e ele fica ali perseguindo a ex-namorada, ex-mulher no telefone, isso é violência doméstica, né? Aquele namorado que tem um ato não consentido em âmbito sexual com a namorada, ela não é cônjuge dele, é namorada, é violência doméstica. Aquela agressão do filho com a própria mãe é violência doméstica. Então, resumindo, a Lei Maria da Penha, que tem caráter de proteção aos direitos humanos, no caso, direitos humanos das mulheres, ela vem tutelando essas 5 esferas. A vida, né, através do combate ao feminicídio, a lesão corporal,
os crimes sexuais, os crimes patrimoniais, que é aquele famoso golpe do baú, né? Hoje em dia é muito comum, seria tema para uma live aí nossa, aquele estelionato conjugal ou estelionato afetivo, onde o homem começa em rede social de relacionamento, falar com a mulher e promete juras de amor, e até que ele vem e faz o pedido. Então eu vou para o Brasil te ver, mas eu estou sem dinheiro, eu só tenho euro. E a mulher vai lá e deposita dinheiro. Isso é uma extorsão, isso é um estelionato, muitas vezes, né? Ou estelionato ou extorsão, depende da situação. Ou a troca de nudes, simplesmente entre paqueras. E aí troca nudes e depois a pessoa passa a ser extorquida. Hoje a doutrina chama de sextorção. Então nós temos inúmeros tipos. Quanta coisa. Né? Graças a Deus, o nosso Congresso Nacional vem abrindo os olhos e abrindo espaço para esse tipo de discussão, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a Lei Maria da Penha. Mas então, em resumo, é isso: proteção sexual, proteção física, proteção mental, proteção patrimonial e proteção contra a honra daquela mulher. O xingamento, a injúria, né? Ah, aquele lixo, aquela gorda, aquela magrela, aquela pé rapada. Qualquer ato que consista em crimes contra a honra também é considerado violência doméstica. Doutora, eu queria fazer já uma segunda pergunta, aliás, sobre a quarentena, o isolamento que nós estamos aqui vivendo, mas só para dar uma passada já nas perguntas que estão nos fazendo, para a senhora ter uma ideia, e não precisa responder tudo agora, mas pode já ficar no buffer de memória para que essas respostas apareçam depois. Olha só, o Andy Santos, ADV, eu não sei se é mulher ou homem, mas eu vou falar o nickname. Andy Santos ADV. Como provamos e denunciamos o agressor carrasco mental e sentimental? Outra pergunta. A Kiki Santaella diz que isso é uma violência mesmo, ficar sendo perseguida. Vamos lá. A mesma pessoa, Andy Santos ADV, pergunta: e os torturadores mentais? Tá? E o professor Jonas Guedes... Oi? Os stalkers, né? São os stalkers, é a conduta de stalker, os stalkers. É perigoso eles, né? O professor Jonas Guedes diz o seguinte: bem sabemos que medidas protetivas são, por vezes, paliativas e ineficazes. De que modo polícia civil e militar podem colaborar para dirimir este tipo de violência? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá. Aqui diz o seguinte, que nem sabia que tudo isso já tinha classificação de violência doméstica. Tudo isso que a senhora enumerou agora há pouco. Olha, deixa eu só fazer um adendo. Está conosco a doutora Marta Vergini, que é também uma graça de pessoa e excelente delegada de polícia, lá da Baixada Santista. Um abraço, doutora. Abraço, Martinha. E é isso daí, doutora. Eu vou perguntar o seguinte agora. Nesse período de isolamento, nessa quarentena, nós conversávamos antes de começar a live, a senhora me deu alguns números que realmente são surpreendentes e batem exatamente com aquilo que a gente viu recentemente na imprensa. 30% de aumento nos índices. O que a senhora tem aí em termos de números, doutora? Olha, Adriano, então, vamos responder as perguntas que foram feitas. Que bom que temos já aí dentre o nosso público pessoas que não sabiam que todas essas condutas enquadravam-se na Lei Maria da Penha. Ótimo, né? Essa é a ideia da live. Mas olha só, eu começo aqui com alguns dados que eles são mundiais e eles são dados constantes, tá? Fora, sem ser no período de pandemia. Então, assim, mundialmente, nós temos os seguintes índices. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência verbal, xingamento. A cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência física, lesão corporal. A cada 7 horas, uma mulher morre por violência doméstica. É o famoso feminicídio, tá? Dados, estatísticas mundiais relatam que uma a cada 3 mulheres ao longo da vida é vítima de violência doméstica. Uma a cada 3 mulheres no mundo,
Tá? Agora, já em tempos de Covid, né, nós temos dados alarmantes. Eu peguei aqui como estatística o Fórum Nacional de Segurança Pública, a Unifesp, Disque 180 e dados da Secretaria da Segurança Pública. E nós temos os seguintes números. Segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, no período da pandemia, as brigas de casal aumentou em 431%. Nossa. Aquele xingamento, aquela ofensa, aquele destempero, que dentro da ótica de Maria da Penha, violência doméstica, ciclo da violência, nós falamos que é a fase da tensão. O que é a fase da tensão? O ciclo da violência, como muitos já sabem, ele é composto de 3 fases. Uma fase de tensão, uma fase de explosão e uma fase de lua de mel. O que é essa fase de tensão, né? É a fase que começa os xingamentos. É quando se perde o diálogo entre o casal. E eu entendo que essa é a primeira fase a ser evitada, né? Não podemos esperar chegar na fase da explosão. Então, veja, só nesse quadro de fase de tensão, que é a briga, é a discussão bate-boca, 431%. 30% dos casos de violência doméstica é um índice mediano no mundo. França registra 36% em Paris, no período da pandemia. Não é coisa de brasileiro mesmo, hein? Não é, o Brasil está com 30%, Adriano. Na França, no Brasil nós estamos com 30% de índice, né? Na China, 32%, Singapura com 34%. Então, veja, por isso que o Papa se mobilizou a ir lá e falar, olha, vamos, né? Como que a gente vai fazer? Até porque a violência doméstica ela é um fenômeno reflexo. A gente fala aqui muito da vítima, mas quem é a vítima? Será que é só a mulher que é agredida, xingada? E os filhos, né? Que estão junto desse ambiente? E o próprio homem? Que o homem também, a gente tem que ter um olhar para esse homem. Se a gente está falando em reabilitação, não adianta a gente fortalecer a mulher e esquecer de olhar para o homem. Essa é uma grande luta minha e de muitas colegas na Polícia Civil, esse olhar recuperador para o homem, para a gente equilibrar essa equação, né? Aquela mulher que é vítima de violência doméstica, ela não quer outro homem, ela quer que aquele dela, que ela casou, que ela ama, que ela constituiu família, que ele se regenere, né? Então a gente tem que ter esse olhar também, e não simplesmente enxergar o homem agressor como um bicho papão, o destruidor, o algoz, sendo que muitas vezes essa mulher não larga dele porque ela ama, ela casou, né? Ela constituiu família e precisa descobrir o que é que está acontecendo ali. Mas voltando aqui aos índices. O Disque 180, que é o que a gente chama de Central de Atendimento à Mulher, tá? Ele registrou na última quinzena de março, do período de 16 de março a 31 de março, o número de ligações em média era 3.065 ligações. 3.000 ligações. Por período? Qual período, doutora? Do dia 16 de março a 31 de março. Não, eu digo, 3.000 e poucas ligações por dia, por semana, por mês? Antes da pandemia era a média. 3.000 ligações a cada quinzena. Tá? Com a pandemia, subiu para 3.300 ligações no Disque Denúncia. Tá? Ou seja, aumentou 10%, mais ou menos. Isso. Em 15 dias. O Disque Denúncia da Polícia Militar recentemente informou o seguinte dado, que em 2019, ano, né, o quadro anual, 6.775 chamados. Em 2020, a gente ainda nem terminou o ano, 9.817. Tá? Então é aí que a gente vê os 30%. Também chamou muita atenção, e aqui a informação da Secretaria da Segurança Pública, o número de prisões em flagrante. Nós tivemos um aumento de 177 prisões em flagrante, que era em média antes da pandemia, para o período, para 278 prisões em flagrantes durante a pandemia.
Tá? Então, durante esse período de pandemia, nós já tivemos 278 prisões em flagrantes. Em suma, o Brasil é o 5º país no ranking mundial de violência doméstica, que mais mata mulher no mundo. 5º. Isso é muito impressionante, doutora. Realmente, esses dados impressionam demais. Sim, como é que é trabalhar nessa realidade, doutora? A senhora trabalhou, agora a senhora está, qual é o termo exato, afastada? Eu estou afastada por licença médica, né? Eu passei recentemente por uma artrodese lombar e estou afastada em licença médica, tá? Estava recentemente como titular da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. Posteriormente, eu fui para a diretoria do DECAP, onde lá nós estávamos engajados num projeto de construção de um núcleo, um suporte do DECAP, né, da diretoria do DECAP, voltado à união das DDMs, no sentido de fortalecimento, né? Tive essa intercorrência de saúde e me afastei, tá? Doutora, deixa eu perguntar uma coisa, assim, eu acho que é para colocar mais pimenta na discussão. A senhora acha, esses números horrorosos de violência doméstica, a senhora acha que restringir álcool poderia eventualmente diminuir isso ou não tem nada a ver o álcool? É a índole do cara que bate na mulher? Não, com certeza. O álcool, Adriano, ele funciona não só no crime de violência doméstica, como nos crimes em geral, como gatilho, tá? Nós temos alguns gatilhos do comportamento criminoso. E o álcool, sem sombra de dúvidas, aliado às drogas, são gatilhos de agressividade, de comportamento violento. Ok? Então, nesse quadro de quarentena, onde muitos dos agressores são alcoolistas, sem sombra de dúvidas, esse quadro colabora para o comportamento de agressividade, para que dê início ali às discussões e depois chega nas agressões verbais, físicas, até, né, eventualmente um feminicídio. Agora, nesse quadro de pandemia, somado ao álcool, nós temos 2 outros gatilhos que está cometendo todos nós, que ontem eu, inclusive, acompanhando a sua live com o terapeuta, ele deixou isso bem claro, e é verdade, né? Quais são os gatilhos que está assolando todos nós? Primeiro, a insegurança. A insegurança, qual vai ser o desfecho desse quadro que estamos vivendo? Então, existe uma insegurança social, existe uma insegurança financeira, existe uma insegurança com relação ao trabalho, né? Então, esse fenômeno do alcoolismo, a insegurança e o estresse do convívio social, né? É bem engraçado a gente acompanhar em rede social algumas memes, essas coisas, né? Um meme que viralizou foi da moça lá com papel. Eu não posso falar, o meu marido está perto. E ela, ou seja, o que ela está querendo mostrar? Esse quadro de estresse familiar pelo convívio intenso. Então, o convívio intenso, as inseguranças e o álcool, a falta de restrição do uso do álcool, com certeza são grandes gatilhos para o comportamento violento. Eu não queria entrar nos detalhes agora, depois na frente da live pode ser, mas assim, quando a senhora fala em uma recuperação do agressor, isso necessariamente passa pela restrição do álcool? Também, sim. Sim, é um trabalho conjunto, a gente chama de trabalho multidisciplinar, tá? Então, quando se fala em recuperação de comportamento violento, visando a reintegração desse criminoso, seja no quadro de violência doméstica ou não, a gente tem que necessariamente ter um olhar multidisciplinar, ou seja, não é apenas o profissional da segurança pública, como também não é apenas o profissional da saúde que vai dar conta de resolver esse problema. É um trabalho interdisciplinar, né? Ou seja, profissionais da saúde, da psicologia, médicos, profissionais da segurança pública, as autoridades, o sistema de justiça, a educação e a família, que a gente chama como um controle social. Todos esses núcleos, fazendo um trabalho conjunto, nós temos estudos de caso, cases mundiais, que tratam melhora. Tá? Aqui no Brasil, nós já temos alguns trabalhos nesse sentido. Em Diadema, nós temos uma grande colega... eu ia citar Diadema, exatamente. Isso.
A doutora Renata Krupp, minha amiga, minha parceira nessa batalha, ela é pioneira nesse tipo de ação aqui na Polícia Civil de São Paulo, e ele é um fenômeno, é algo que dá certo. Nós temos comprovação científica que dá certo. É verdade. Eu já tive o prazer de conversar com a doutora Renata. Sim. E realmente, eu confesso à senhora que a primeira vez que eu ouvi falar desse projeto, fiquei assustado. Até pensei, mas é possível recuperar um sujeito desse? E aí, conversando com ela, inclusive ela foi uma de nossas entrevistadas num programa que eu apresentava, que se chamava Segurança Pública em Debate, que era das 3 instituições, a DIPESP, o Sindipesp e o Sindicato dos Delegados Federais. A doutora Renata foi uma das entrevistadas falando sobre isso. E eu realmente fiquei surpreso, porque não imaginava que homens assim poderiam realmente ser recuperados, mas só são quando querem também, né, doutora? Claro, sim, sim. E aí dentro desse ciclo todo, porque ele é um processo que não é rápido, né? O próprio trabalho proposto pela doutora Renata, ele é composto por um ciclo de 5 palestras num período de 2 meses. Então a gente está falando de algo a médio prazo, tá? Só que apenas aquela ação, ela é insuficiente. Por isso que eu volto a falar do trabalho multidisciplinar, né? Seria necessário, e essa é uma das nossas batalhas, de que haja um reconhecimento pelo legislativo, pelo judiciário, em aceitar esses programas, em validar esses programas, para que esse agressor também tenha algum estímulo em se reintegrar à sociedade, à família, ao trabalho, seja largando as drogas, o álcool, fazendo o programa, se regenerando, né? Agora, a partir do momento que ele vê que é um trabalho isolado ali, a título de pesquisa da polícia, ele tem um desestímulo, né? O Ministério Público vem fazendo grandes trabalhos também, a gente não pode deixar de reconhecer. Temos grandes colegas que atuam nessa área, com trabalhos brilhantes, mas eu acho, a minha opinião pessoal agora, tá? Falta interligação. A gente precisa ter uma união maior entre os poderes. Integração municipal, federal, estadual, especialmente, né? É um fenômeno estadual. E entre as instituições, polícia, Ministério Público e Judiciário, para que tenha um efeito mais amplo. Doutora, deixa eu abrir uma pausa aqui para ver o que o pessoal está falando. Tem aqui algumas perguntas, veja só. A Cristiane Murasaki pergunta como é que as mulheres podem... Isso era uma pergunta que eu ia fazer, mas ela está fazendo. Acho legal a gente falar sobre isso também. Como é que as mulheres podem denunciar a violência doméstica estando 24 horas ao lado do agressor? Outra pergunta da doutora Cristiane é o seguinte. Doutora Mônica, quais são os órgãos que neste momento podem ser utilizados para que as mulheres façam denúncias? Aí tem mais uma pergunta que a gente acabou de responder, da Mag Nivaldo, dizendo: há algum plano para a recuperação de homens violentos? E aí a gente acabou de falar sobre isso. A Sabina, ela comenta que trabalha com dependência química e diz que, de longe, o álcool é o pior entre as drogas. E isso daí é interessante, né? A gente conversava numa roda acho que na minha família, que não me lembro, agora recentemente, falando sobre álcool, sobre as drogas que causam dependência. E chegamos à conclusão também que o álcool é o pior. E é incrível que é uma droga absolutamente legalizada, né, doutora? É um negócio difícil. Não é a mesma coisa que a cocaína ou que o crack, né? A Andréia Santos diz que o torturador mental é aquele que não... O torturador mental, aquele que não bebe nem usa drogas, pode ter um perfil sociopata? Com certeza. Doutora Cristiane Murakami diz o seguinte: aqui em Mauá sentimos grande falta de uma DDM 24 horas. A senhora acha que a DDM, a presença da DDM, ela inibe numa cidade do tamanho de Mauá, por exemplo, os agressores? Ou o agressor nem lembra que tem DDM, se ele quer bater na mulher ou espancar os filhos, piorando, de maneira, supondo que ele ainda esteja alcoolizado, que é para piorar tudo. Então, eu acho que DDM faz diferença? Com certeza, faz.
Essa também é uma grande luta institucional de nós, mulheres, e aí eu falo no plural porque é algo que fazemos juntas, batalhamos juntas, e eu fico muito honrada e feliz que cada vez mais o nosso grupo se expande, se fortalece, né, dentro da Polícia Civil de São Paulo. Então, assim, a presença física de um prédio de polícia, é claro que ele funciona como inibidor da criminalidade, né? A gente está falando ali de uma prevenção que a gente chama na criminologia de prevenção secundária. É a polícia se fazer presente no local para intimidar. É o mesmo fenômeno que acontece com o policial militar fardado às ruas. Então ele tem poder de intimidação, né? E é isso que acontece quando se tem uma DDM. DDM dentro de uma cidade. Eu costumo fazer um trabalho muito ativo junto à OAB e sou convidada para ir bastante na região do Demacro palestrar. E sempre o que elas me perguntam é isso: doutora, quando que vai ter DDM aqui em São Caetano? Quando vai ter DDM em Mauá? E, de fato, isso é um olhar que o governo do estado precisa ter para com a violência doméstica, tá? Você passou aí pela Sabina, a doutora Sabina, ela é uma psicóloga de Campinas, minha amiga, minha parceira, minha voluntária. É da sua cidade? Olha só. Eu sou de Campinas, exatamente. A Sabina é criminóloga, assim como eu, nós somos amiga de pós-graduação em criminologia e viramos parceira de luta, né? A Sabina, durante todo o tempo que eu estive na DDM, ela fazia um trabalho voluntário, ela vinha semanalmente à DDM para a gente implantar o projeto da Renata Krupp aqui em São Paulo, porque o projeto da Renata, ele existe em Diadema, e nós não conseguimos trazer o projeto para São Paulo. E essa era uma das nossas lutas. Por que não, né? doutora? Porque a gente fica amarrado a essas instâncias estatais. Governo do estado, burocracia, Adriano. E é isso que a gente tem que bater. A minha luta é em cima disso, assim como a da Renata. A gente tem que quebrar esse ciclo burocrático e ter um olhar mais humanizado para a questão da violência doméstica. A gente tem que tentar agilizar. Conseguimos grandes parcerias com universidade, com psicólogos, e a coisa fica emperrada numa esfera administrativa política. Isso está errado. A gente tem que romper esse ciclo. Terrível isso, terrível. Sim. Enquanto a coisa emperra na burocracia, a mulher continua sendo vítima. Exatamente, os índices aumentam. Bom, respondendo à colega, a Cristiane, que também pertence a uma ONG, ela faz um trabalho brilhante lá em Mauá, com outras colegas, é pessoa de bem que está aí para ajudar a rede de mulheres. Bom, o que ela fez a pergunta sobre como driblar, se tem a vigilância 24 horas e tal. Bom, a gente fala muito na questão da violência doméstica, e isso era bate-papo meu com as vítimas na delegacia. Eu sempre falava para elas, vocês têm que ter um plano de ação emergencial. O que é esse plano de ação emergencial, doutora? Elas me perguntavam. Eu falava, olha, primeiro passo, você tem que criar uma palavra-chave que ela funciona como um pedido de socorro. Com a sua vizinha, com alguém que esteja ali no seu WhatsApp mais próximo. E aí, mas o que eu posso falar? Eu falava, sei lá, fala de uma marca de batom, fala de uma lição de geometria, pega uma coisa específica, lição de geometria dos filhos, algo que você tenha em comum com aquela mulher para dizer. E essa semana, a semana que passou, se eu não me engano, na sexta-feira passada, o Instituto Avon, junto com a Natura, que fazem um trabalho brilhante de apoio às mulheres, de enfrentamento à violência doméstica, eles lançaram um vídeo, um tutorial de maquiagem. Eu compartilhei com centenas de pessoas esse vídeo. E junto eu coloquei o endereço da delegacia eletrônica para facilitar. Bom, o vídeo, ele começa como um tutorial. Então, o ator, ele fala, hoje eu vou ensinar as mulheres a fazer o olho pintado gatinho. E aí ele mostra uma foto. E aí ele vai... Quando está mais ou menos com 50 segundos de vídeo, ele fala, agora coloque o fone que eu vou começar a te explicar como faz. E a mulher coloca.
né? É essa a ideia. E aí ele continua com imagens de tutorial de maquiagem, porém o áudio é orientando a mulher a procurar ajuda. Caramba, se você... legal isso. Olha, Adriano, olha, eu passei, acho que eu fiquei 1 hora compartilhando esse vídeo com todo mundo que eu conhecia. Muito bom, né? muito bom. E assim, eu faço questão de, num espaço como esse, eu não ganho nada, eu nem conheço os representantes da Natura e da Avon, né? Mas eles são grandes parceiros, eles fazem um trabalho excepcional, muito bom. Então, assim, voltando ao plano de ação, a palavra emergencial, o código entre a mulher e um vizinho, a mulher e um familiar, tá? Dentro desse plano de ação também, é muito importante que a mulher tenha próximo de si, ela que tem um marido violento, e aí cada mulher sabe o que está vivendo em casa, ela que tem um filho violento, um marido violento, o que ela tem que fazer? Ela já tem que ter uma estratégia pronta na cabeça dela, uma saída de fuga, uma rota de fuga. Se ele chegar alcoolizado, drogado, eu corro para onde? É mais fácil eu falar para onde ela não deve ir. Ela não deve ir para o quarto e não deve ir para a cozinha. Por quê? Cozinha tem faca. Isso aí é intuitivo, né? A cozinha tem objetos cortantes, tem faca, tem uma panela, tem martelo, tá? E no quarto tem o travesseiro, pode sufocar. No quarto tem asfixia, fora que o quarto é um lugar confinado. É muito fácil para o agressor que tem violência física superior à da mulher encurralá-la e fechar a porta, trancar, tá? Outra coisa. A mulher que tem um marido, um filho, porque eu já fiz muita ocorrência com filho, viu, Adriano? Filho muita. Que bate na mãe. Filho que bate na mãe, Oh, meu tá? Deus do céu. Filho que bate na mãe, é muito triste, tá? E aí, eu já fiz feminicídio de filho que matou a mãe lavando roupa com martelo de bater carne, tá? É terrível, mas eu já fiz local de crime assim, tá? Então, assim, o problema ele é muito grave, não é discurso feminista. Tem gente que fala, você é uma feminista. Não, pelo contrário, né? Isso é uma prestação de serviço público. A senhora vivenciou em loco, né, como delegada. Esse é um dos casos. Eu já fiz caso onde a mulher e a sogra, porque a sogra morava no mesmo ambiente, o rapaz drogado, alcoolizado, ele quebrou o braço da sogra. Então imagina uma idosa já com o braço quebrado, e ele escalpou o cabelo da mulher. A mulher chegou à delegacia, até aqui ela não tinha, era sangue. O pessoal, se tiver aí na live que era da delegacia, tá aí para não deixar mentir. E aí eu falei para ela, você tem que ir para um pronto-socorro em primeiro lugar, depois volta aqui, e minha equipe já saiu, já conseguimos pegar o rapaz e autuá-lo em flagrante, né? Mas veja, quarto e cozinha não é recomendável. O que essa mulher também tem que ter dentro do plano de ação? É importante que ela tenha próximo a ela pode deixar dentro da própria bolsa os documentos dela e dos filhos, a chave reserva do carro, uma chave adicional da casa, porque se ela precisar sair correndo, ela pega a bolsa, ela não precisa ficar lá, ai meu Deus, mas e documento? Onde que está a chave? Vamos supor que esse homem guarde a chave do carro. Deixa a chave reserva, a gente sempre deixa guardada. Se ela está vivendo uma rotina de violência doméstica, é importante que ela tenha uma cópia ou a própria chave reserva e deixe escondida na bolsa. Entendi. A chave da casa, né? Caso ele tranque, ela consiga sair. Então, são estratégias dessa natureza, tá? E aí pode vir a pergunta, e como que eu faço para identificar um agressor? Né? Como que eu sei se meu marido, se o meu namorado apresenta perfil violento? Tá? E aí a gente vai para uma outra seara da criminologia, que é o profiling, criminal profiling, o perfilamento criminal, que é algo também de suma importância, a gente entender para saber diagnosticar e tratar, né? Fica à vontade, doutora, toma sua água aí. Eu falo bastante e bebo muita água. Não tem problema, não. Acho que tá ótimo aqui. Ninguém vai se importar. Você já sabe que eu sou faladeira, o Adriano. E esse tema, assim, é algo que eleva até minha temperatura, sabe? Eu começo a falar porque é algo que a gente precisa criar consciência. A gente precisa mudar a cultura. E isso é para ontem, né? Você sabe que eu estava lendo recentemente, nesse período de pandemia, a diretora executiva da ONU, que ela tem um nome que eu não sei dizer inteiro, mas é... Eu vejo aqui, tá? Fange. Deixa eu pegar a pronúncia aqui do nome dela, ó.
Fanzili é a pronúncia certa, Fanzili Milambo. Ela é a diretora executiva da ONU, vem fazendo um grande trabalho à frente da ONU Mulheres, tá? A Fanzili Milambo, ela diz o quê? Ela diz que já passou do tempo dos estados, e desde a esfera federal a municipal do mundo, voltar os olhos para a conscientização da violência doméstica. A gente precisa quebrar a camada social do silêncio, a gente precisa enxergar que a violência doméstica é um fenômeno cultural que sempre existiu, ainda há muito silêncio. Por que que há silêncio? Porque as vítimas têm muitas vezes medo de denunciar. Medo de que natureza? O que colabora para esse medo da vítima denunciar? O primeiro deles, e isso a gente vê muito no dia a dia da DDM, da delegacia, é a vergonha. Tem mulheres, quando é uma mulher mais simples, mais humilde, ela ainda chega, e outra, elas vêm sempre acompanhada. É difícil elas virem sozinhas, né? Quem vem sozinha? A mulher que é uma executiva, uma empresária. Quanto maior o nível intelectual, ela vem sozinha. Geralmente no horário de fechamento da delegacia. Por quê, doutor? E ela Vergonha? não quer conversar com ninguém sem ser com a delegada. Ela chega lá arrumadinha com a bolsa. Eu quero falar com a delegada, eu quero falar com a delegada. Porque ela tem vergonha. Vergonha do quê? De se expor perante um grupo onde ela é bem sucedida e no ambiente doméstico ela é um fracasso, porque ela se culpa. Ela acha que a culpa é dela. Ela se culpa. Esse fenômeno de que a culpa é da vítima também é muito cultural, né? E a gente tem que quebrar. Outra coisa que desestimula a mulher a vir denunciar, o vínculo financeiro que ela tem muitas vezes com o agressor. São mulheres que passaram a vida se dedicando à família, que não estudaram, não trabalharam, e ela fala, ruim com ele, mas pior sem. Quem que vai trazer a comida para dentro de casa? Meus filhos precisam comer. Isso é muito comum a gente ouvir, tá? Outra coisa, o julgamento. A mulher tem medo de ser julgada. E aqui fica uma dica. Toda vez que for dar um apoio a uma vítima de violência doméstica, não julgue. Não é o momento de falar para ela, nossa, mas você ainda não largou desse traste? Esse cara não presta. Olha, você é burra. A mulher já está vulnerável, já está fragilizada. Então, esse discurso de ainda aumentar a culpa que ela já sente, não é recomendável, né? E, por fim, ela também tem muita vergonha dos filhos. Eu já atendi caso que a mulher dizia assim, pelo amor de Deus, eu não posso separar. Se eu separar, meu filho não olha mais na minha cara. Meu pai, o que eu vou falar para o meu pai? Então, essa questão social. Por isso que eu concordo com a diretora executiva da ONU Mulheres, no sentido que a gente tem que romper esse posicionamento cultural de que a violência doméstica é briguinha de marido e mulher, não vamos meter a colher, ou desvalorizar o pleito daquela mulher, né? Falar, nossa, mas aquele homem era polícia, era agressor, mas ele é um policial, ele é um político, ele é um empresário. Como assim ele bateu em você? Então existe esse fenômeno de desacreditar o relato da vítima, tá? E é isso que a gente tem que lutar contra, né? Doutora, uma pequena pausa, preciso dar um aviso aqui. Nós estamos agora com 52 minutos de live. O Instagram, quando chega em 1 hora, ele derruba a live. Como a conversa está muito boa, eu ia perguntar, se a senhora puder ficar mais 1 hora conosco conversando, eu vou derrubar a live com 55, 56 minutos. E imediatamente já vou entrar ao vivo novamente para a gente dar continuidade. Porque eu acho que a gente não pode parar agora, pelo menos mais 1 hora para a gente conseguir abranger várias coisas. Eu queria só fazer uma pequena ressalva. O pessoal está se manifestando, acho bem legal. E aí, a Adriana Castro, ela diz o seguinte, eu não concordo que só a mulher esclarecida e tal vá sozinha, porque na época em que eu sofri violência, eu não era uma mulher esclarecida e fui sozinha à delegacia. Aí, Adriana, a doutora está falando a partir da experiência que ela teve enquanto delegada de polícia e atendendo casos assim. Ela não disse que é só isso.
O que eu entendi foi que a maioria das vezes acontece isso, entendeu? Sim. Vamos ver o que mais. É muito importante que a vítima tenha alguém que possa ouvi-la e ir. Isso é o adequado, né? Mas muitas vezes a mulher de fato não consegue. E outra, aí vai, acho que a Adriana, a colega que perguntou, vai muito também, Adriano, da personalidade, né? Tem mulher que ela por si só, independentemente do nível intelectual ou a posição social que ela ocupa no mundo, né? Ela é mais confiante, ela é mais segura, ela é mais proativa. Então ela vai sozinha. Mas não é uma regra, claro que não. Sim. Muitas das coisas que eu falo aqui é geral, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Até agradeço, viu, pessoal, por vocês estarem se manifestando. A ideia da live é justamente essa, tá? A Andréia ela pergunta... a Andréia diz o seguinte: de 10 anos para cá, a violência doméstica aumentou, inclusive nas classes média e alta. A doutora falou aqui no comecinho, viu, Andréia, que não é isso não. É que agora está tendo mais denúncias. A violência doméstica, ela existe desde sempre. E agora o que acontece? Está havendo mais denúncia, então dá a impressão que está acontecendo mais, e não está. É mais ou menos a mesma coisa, doutora, que a gente... É a mesma impressão que a gente teve alguns anos atrás, quando a gente imaginava que o estupro tinha aumentado de uma hora para outra? É o mesmo fenômeno, tá? Na medida em que sobe o número de denúncias, diminui a subnotificação. Na medida em que sobe a subnotificação, que era o passado, não se denunciava, dá a impressão que é a falsa sensação de insegurança, né? Mas doutor, é isso mesmo. O terapeuta que a senhora teve a oportunidade de assistir a live um pouquinho ontem, o Fernando, ele está aqui conosco também e comentou o seguinte: eu vejo diariamente no consultório a violência como repetição de padrão familiar, ou seja, vem de bisavô para avô, para pai, para filho e vai indo, né? Deve ser por aí. É a questão patriarcal, é a cultura que a gente tem que buscar romper. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que... Aqui, a Fábia Denise, eu vou fazer a dela, daí a gente encerra, tá? Professora, daria certo algum projeto implantado em escolas para informar sobre esses fatos de violência doméstica? E como seria essa efetividade? Eu acho que a gente podia encerrar aqui e voltar já imediatamente com a senhora respondendo essa pergunta. Pode ser? O que a senhora acha? Eu acho bom, sim. Eu fico no aguardo aqui, a gente encerra e volta. Até mais, então. Pessoal, eu vou encerrar, mas, por favor, voltem, que é coisa de 3 segundos, tá bom? Vamos lá. Tem bastante coisa para a gente falar aqui e esclarecer, pessoal. Bora divulgar esse assunto. Vamos lá.